Vamos então resolver o problema 29 do conjunto de problemas de Canguru Matemáticas Sem Verdadeira Júnior 2019 para os 10º e 11º anos. E o enunciado diz-me exatamente: seja ABC um triângulo cuja medida da área é S e seja D o ponto médio do segmento BC. Se P, Q e R são pontos das retas AB, AD e AC, respectivamente, conforme a figura abaixo mostra, tais que AP é igual a 2 vezes AB, há uma relação do dobro de comprimento. AQ é igual a 3 vezes AD, portanto o triplo do comprimento, e AR é igual a 4 vezes AC, 4 vezes o comprimento. Qual é a medida da área do triângulo PQR? Portanto, este triângulo definido por estes 3 pontos. Ora bem, vamos resolver este problema utilizando dois conceitos. No primeiro método vamos resolvê-lo com utilizando o conceito da área de triângulo, conhecidos dois lados e o ângulo por eles formado. No segundo método, vamos utilizar o conceito da relação de áreas de triângulos com o ângulo comum e lados proporcionais a esse ângulo. E no final vamos ver a visualização deste problema no GeoGebra, o que nos permite, no fundo, ter uma ideia de como poderosíssima é esta ferramenta para confirmar os resultados e visualizá-los dinamicamente. Sabemos que a área do triângulo ABC, sabemos a área do triângulo ABC e pretendemos saber a área do triângulo PQR. Portanto, sabemos a área do triângulo lilás e pretendemos calcular a área do triângulo castanho. Na reta de suporte PB, a razão entre comprimentos é o dobro, isto é, a razão entre AP sobre AB é igual a 2, é um dado do problema. Do mesmo modo, a razão entre os comprimentos nesta reta de suporte QD é 3, isto é, este comprimento é o triplo daquele. E finalmente, nesta reta de suporte RS, AR é exatamente 4 vezes o comprimento AC. Outra ideia que devemos desde já reter é exatamente se nós queremos calcular a área deste triângulo a castanho, um triângulo castanho PQR, é fácil de verificar que ele resulta, no fundo, a área do triângulo PQR resulta do somatório destes triângulos a verde, que é os triângulos APQ e AQR, subtraído do triângulo vermelho, APR. Não é? Portanto, esta área a castanho é exatamente igual à diferença entre a soma destes dois e a área vermelha. Está aqui, portanto fica exatamente a área castanho. No primeiro método é importante, recorrendo ao conceito de um triângulo conhecido dos dois lados e um ângulo por eles formado, é importante ter a ideia, ou pelo menos recordar, que se conhecermos o ângulo C, e o lado C e o lado B e o ângulo alfa, não conseguimos calcular, se não conhecêssemos o ângulo alfa, não podíamos calcular a área do triângulo, porque a área do triângulo é base vezes a altura sobre 2, não conhecemos a altura, portanto, para isso é necessário conhecermos o ângulo, é a alternativa. Porquê? Porque no triângulo retângulo, neste triângulo ADC, H sobre B é o seno de alfa, e portanto, calculando, sabendo o seno do alfa, conhecemos o seno, sabendo o lado B, sabemos o H. Portanto, H é igual a B vezes seno de alfa. Substituindo, então, base vezes a altura é B seno de alfa sobre 2, fica BC seno de alfa sobre 2. Portanto, este é o conceito que devemos reter desde já. Se o ponto D é o ponto médio do segmento BC, então, o segmento de reta AD é a mediana do triângulo ABC. E sendo a mediana do triângulo ABC, essa mediana divide-o em dois triângulos com a mesma área. Se a área é S, que é um dado problema, então a área deste triângulo azul será S sobre 2 e deste azul mais escuro será também S sobre 2. A relação entre o triângulo ABD e o triângulo verde APQ. Se a área do triângulo APQ é igual ao produto do comprimento dos lados pelo seno de beta sobre 2, é exatamente a área do conceito que nós vimos, e se AP, que foi um dado problema, é o dobro da AB e AQ é o triplo da AD, substituindo nesta fórmula estes valores, chegamos exatamente à conclusão que
a área de APQ, a área do triângulo APQ, a área do triângulo APQ é igual a 6 vezes a área do triângulo ABD. Não é? Como o triângulo ABD, a área do triângulo ABD é S sobre 2, que nós já vimos, por causa da mediana, não é? Então 6 vezes S sobre 2 é 3S. Isto é, a área do triângulo verde é exatamente 6 vezes a área do triângulo azul. Sendo o triângulo azul S sobre 2 a área, portanto 6 vezes isso dá 3S. E esta relação que nós vimos para estes dois triângulos, veremos para os outros dois conjuntos de triângulos. Vamos ver agora a relação entre o triângulo AQR e o triângulo ACD. Do mesmo modo, AQR é igual a AQ vezes AR, sendo gama sobre 2, sendo AQ igual a 3AD e AR igual a 4AC, substituindo, chegamos exatamente à mesma conclusão. Isto é, que a área do triângulo AQR, este verde, é igual a 12 vezes a área do ACD. Ou seja, como o ACD é metade, é S sobre 2, a área do AQR é igual a 6S. Finalmente, o terceiro par de triângulos é exatamente o triângulo APR e o triângulo ABC. Do mesmo modo, APR é igual a AP vezes AR vezes o seno do ângulo formado entre eles, neste caso é beta mais gama, substituindo a relação entre AP e AB e AR e AS, chegamos exatamente à conclusão de que a área do triângulo APR, isto é, a área deste triângulo a vermelho, é 8 vezes a área do triângulo a lilás. Vamos então ver a fórmula para calcular a área do triângulo a castanho. Verificamos exatamente que a área do triângulo a castanho, nós não temos aqui desenhado, mas é o triângulo PQR, é igual à área à soma das áreas dos triângulos a verde menos a vermelha. Não é? Sabendo que as áreas dos triângulos a verde é 3S e 6S e a de vermelho 8S, 3S mais 6S menos 8S dá exatamente a área do triângulo a castanho é exatamente igual a S. Ou seja, a área deste triângulo a castanho é exatamente igual à área do triângulo ABC, ou ao triângulo lilás. Analisando as respostas disponibilizadas do problema, verificamos que a resposta correta corresponde à linha A, isto é, S. A área deste triângulo a castanho é igual a S. Portanto, exatamente a área do triângulo ABC roxo. Passando ao segundo método, recorrendo ao conceito de relação de áreas de triângulos com um ângulo comum e lados proporcionais a esse ângulo, este método exige alguma análise. Não vamos analisar em pormenor este método aqui, mas quem quiser poderá recorrer a este vídeo, vendo o link abaixo, onde é explicado em detalhe exatamente este método. Este método é analisado no GeoGebra e em pormenor é demonstrado exatamente a parte teórica e a compreensão dinâmica deste conceito. A relação entre o triângulo APQ e o triângulo ABD, utilizando a segunda metodologia, compara no fundo este triângulo verde com este triângulo azul. Fizemos a homotetia no fundo para sobrepor um ao outro, para estar de acordo com o conceito, mas não seria necessário. Sabemos que AP é igual ao dobro da AB, portanto a razão entre os lados deste lado do ângulo é 2 e a razão dos outros lados do ângulo é 3. Então, tendo em conta o conceito, verificamos que a área do triângulo maior é igual à área do triângulo menor vezes o produto dos fatores de razão entre os lados. Isto é, os fatores são 2 e 3, portanto 6, isto é, a área de APQ é igual a 6 vezes a área de ABD. Ou seja, sendo ABD igual a S sobre 2, o triângulo APQ é igual a 3S. Vendo a relação agora do triângulo AQR e ACD, utilizamos a mesma metodologia, portanto verificamos a análise, a razão entre os comprimentos dos lados de um lado do ângulo, neste caso AQ sobre AD é igual a 3 e AR sobre AC é igual a 4.
Substituindo na fórmula, chegamos que a área do triângulo AQR, que é esta aqui, AQR, é igual ao produto dos fatores de razão entre os lados, vezes a área do triângulo pequeno. O produto dos fatores é 3 vezes 4, 12, vezes a área do ACD, que é S sobre 2, portanto 12 vezes S sobre 2 dá 6S. A relação agora entre o triângulo APQ, APR e ABC, temos aqui a inversão do triângulo APR por homotia, no fundo, para sobrepor. Vendo a relação dos lados, chegamos exatamente ao mesmo resultado da primeira metodologia. Isto é, a área do triângulo APR é igual a 8S. Tendo em conta o conceito de diferença para calcular a área do triângulo castanho, é igual à soma das áreas dos triângulos a verde menos o de vermelho, chegamos à mesma conclusão que a área do PQR é igual a S. Isto é, a área do triângulo castanho é exatamente igual à área do triângulo ABC. S. Portanto, a opção de resposta é a linha A. Vamos então ver a seguida, conforme o indicado no início, a análise deste problema no GeoGebra, só para verificarmos exatamente os resultados a que chegamos, mas vê-los de uma forma dinâmica. Vamos então ver o conceito de cálculo de áreas de triângulos com um ângulo comum e lados proporcionais desse ângulo, no âmbito do problema 29 que estamos a analisar. Como nós vemos aqui, nós temos a figura do enunciado do problema 29 e quais são as conclusões que podemos tirar daqui. Podemos tirar na relação que existe entre o triângulo APQ e o triângulo ABD, é uma relação de áreas, de tal modo que a área do maior é igual à área do menor vezes o produto de fatores correspondentes às razões de proporcionalidade dos lados. Isto é, o lado AP relativamente ao lado AB tem um fator de 2, 14 para 7. O lado AQ relativamente ao lado AD tem uma razão de 3. Portanto, temos um fator de 2 e um fator de 3, né? Num dos lados do ângulo, no outro lado do ângulo. A relação das áreas é exatamente igual a razão das áreas é exatamente igual ao produto desses fatores. Pelo que o triângulo maior é igual à área do triângulo menor vezes o produto dos fatores. Isto é, por exemplo, a área do triângulo APQ, que está aqui, é igual a área do triângulo ABD vezes 6, como está aqui demonstrado. Portanto, o triângulo maior é igual a 6 vezes a área do triângulo menor. Este 6 resulta do produto dos dois fatores de proporcionalidade. Vimos a relação entre o triângulo APQ e o triângulo ABD. Vamos ver agora a relação entre o triângulo ACD e o triângulo AQR. É exatamente o mesmo modo. A razão das áreas é igual a 12, neste caso concreto. E isto 12 vem de onde? Vem do produto dos fatores 3 e 4, 3 por 4 dá 12, que resultam da razão de AQ sobre AD, dá 3, e depois AR sobre AC, dá 4. 3 vezes 4, 12. Portanto, a área do triângulo maior é exatamente igual a 12 vezes a área do triângulo menor. Na relação do triângulo maior, nas relações dos triângulos maiores, a situação mantém-se. Isto é, a área do triângulo APR, que é este, é igual à área deste vezes o produto dos fatores da razão dos comprimentos, que é exatamente 2, que é AP sobre AB é igual a 14 sobre 7 é igual a 2 e AR sobre AC que é igual a 4. Portanto, 2 vezes 4, 8. Portanto, a área do triângulo maior é 8 vezes a área do triângulo menor.
Aqui aparece tracejado, como nas outras situações, vamos já ver. A tracejado é exatamente a inversão, é a homototia deste triângulo relativamente a este ponto. Portanto, para nos dar, para no fundo, centrarmos a atenção com os dois triângulos sobrepostos, mas a relação é exatamente a mesma. Na segunda situação também fizemos a homototia relativamente ao ponto A e na primeira situação a mesma coisa. Portanto, a conclusão que nós podemos tirar é exatamente a razão entre esta área deste triângulo castanho e o triângulo lilás, portanto o triângulo PQR e o triângulo ABC é exatamente 1, porque eles são os triângulos que têm a mesma área. Podemos visualizar aqui a diferença das duas áreas, isto é, a área do triângulo PQR é exatamente igual à somatória das áreas dos triângulos a verde, estão aqui, o APQ e o AQR, menos o triângulo a vermelho. Portanto, isto dá-nos exatamente o triângulo a castanho, que é o que nós pretendemos calcular. E penso que é tudo. Podemos ver dinamicamente a variação disto, não é? Todas as relações fazendo variar, colocando os triângulos todos, verificamos que as razões mantêm-se exatamente constantes. Não é? A relação dos dois triângulos, a relação principal deste lilás e o castanho, mantém-se constante. É sempre 1. Variam, mas a sua razão é exatamente 1. Mesmo variando o ângulo, e portanto, dando do outro formato, a razão dos triângulos é exatamente igual.